E aí, galera, tudo bom? Meu nome é André Cunha, sou do Judicast, né? Sou advogado há mais de 2 décadas e hoje estamos com um convidado aqui, né? Muito especial, que é o Dr. Ronaldo de Almeida Barretos. Ele tem diversas especializações, nós vamos enfatizar em crimes econômicos, né? Crimes contra a ordem tributária e crimes políticos. Foi professor de direito penal, de direito tributário, é docente, é empreendedor, é um advogado. Tudo bom, doutor Ronaldo? Vamos contar um pouco da sua história, dessa conciliação toda, né? Como é que anda a tua trajetória, doutor? Contar um pouco da sua vida, né? Tudo bem, prazer é enorme estar aqui. Um convite como esse não tem como recusar. Obrigado. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigado, doutor André. Eu que agradeço. Como o doutor disse, né? Eu dispenso a apresentação de currículo. Até brinco que... Porque é longo. E não é, não. Pelo contrário, é porque eu falo que muitas vezes a pessoa tem currículo, mas não tem não sabe explicar, não sabe transmitir o conhecimento ao próximo. Então, o currículo é uma consequência. Perfeito. O principal é saber transmitir o conhecimento. Perfeito. E saber falar com o cliente, né? Claro. Mas, enfim, sou de nascimento londrinense, nasci em Londrina, mas cresci em Porecatu, que fica a 100 quilômetros aqui de Londrina, minha família toda é de Porecatu. E assim que eu finalizei o ensino médio, já mudei para Londrina, vim para cá, fiz cursinho aqui em Londrina, entrei na faculdade, me formei na faculdade de Direito e até hoje continuo exercendo a profissão como advogado, como professor universitário em uma instituição de ensino superior aqui de Londrina. E faz um ano que também estou me aventurando na área, como empresário de uma instituição de ensino aqui de Londrina, que é um Instituto de Educação. Sim, eu conheci, o BCD Aliança. Isso. E já falo de pronto, porque eu conheço o seu corpo docente, que está lá de parceria, e eu não tenho dúvida que é um curso magnífico, e eu vou, como eu te disse, fazer uma prática penal lá, eu vou ser um dos seus alunos. Eu fico muito feliz. Com certeza. É convidado de honra, tá? E na advocacia, quando você atuava só como advogado, lá no início, vamos dizer assim, a gente se forma, a gente sai de aluno para desempregado, quando a gente se forma. Aí veio os cursos, veio a docência, e agora de um ano para cá, o BCD Aliança, que eu acredito que já é consagrado até pelo respeito que você pegou já na advocacia em outras áreas. Uma coisa ajuda a outra, Sim, muito. E até fazendo uma observação, o que eu acho muito interessante que aconteceu na minha vida, sim, e eu agradeço muito a Deus por isso, brinco que amém, não é só mérito meu, mas também Deus. Por incrível que pareça, eu me formei e logo no primeiro ano, menos de um ano de formado, eu já fui convidado para ministrar aula em cursinho preparatório aqui de Londrina. Comecei a ministrar aulas na área de concursos públicos para carreiras policiais e procuradorias municipais, então aulas de leis específicas, determinadas leis. Orgânicas. E depois já também passei um processo seletivo para ser professor em uma instituição de ensino fora de Londrina, que é a Faculdade Dom Bosco em Cornélio Procópio. Fiquei lá quase 3 anos, da docência, assumi a coordenação do curso, até que em 2022, eu vim para Londrina, morando aqui, eu consegui entrar em uma faculdade de ensino superior aqui em Londrina, que é a Faculdade de Londrina, sim, para também ser docente de Direito e coordenador do curso. Então, a docência e você é coordenador do curso de Direito da Faculdade de Londrina? Eu fui coordenador da Faculdade de Londrina, do curso de Direito. E deixei a coordenação, estou atualmente como docente na instituição ainda, mas, junto com a docência, eu tenho a advocacia com um escritório próprio, sim, e a BCD Aliança agora, que eu abri faz um ano, que é o Instituto de Educação, Certo. Mas assim, só para finalizar, igual eu estava falando, eu sempre estive, ao mesmo tempo, a advocacia e a docência. Sempre. E um complementa o outro. Eu até brinco em sala de aula que não adianta nada ser apenas professor de Direito e não ter a prática, porque exatamente, aí o professor não sabe passar o exemplo ao aluno, não sabe ensinar da forma mais efetiva, ao meu ver. E também não adianta nada só ter a prática e não saber ensinar. Então as duas complementam. Eu quando aluno de Direito, ontem, tive num local público, encontrei um dos melhores professores que tive na minha vida, o Dr. Campanelli. Conheço. Ele é um ótimo advogado e um ótimo professor. E eu lembro que eu tive de processo civil a professora Denise.
que ela não advogava. Era uma aula boa, porque ela tinha didática, ela nasceu para ser professora, mas não era advogada. Né? Ela escreveu alguns livros, fazia na área de pesquisas, né, científicas, jurídicas, e a aula dela parecia aula de cursinho, sabe? Tudo desenhadinho e tal. E já do Campanelli já era uma aula, já, como a gente disse aqui no início, né? Títulos é para deixar guardado ali, né? Porque o Campanelli, ele passa a experiência mesmo dele, inclusive nas aulas, né? E você como advogado, a tua aula, eu sei que é muito didática, eu conheço alguns alunos teus que já me falaram muito bem do doutor, e você deu aula de tributário e penal. Qual que era a tua preferência? Olha, e qual que você tem mais experiência? Sendo bem sincero, eu tenho especialização em ambas áreas. Né? Sou especialista em direito criminal, crimes econômicos, crimes tributários, e tenho também uma pós-graduação na área tributária. Atuei sim, e inclusive, né, hoje mesmo eu ainda ministro aulas de direito tributário, só que não vou negar que eu amo a área criminal, né? Eu amo a advocacia criminal voltada para os crimes tributários, me identifico mais com a área criminal. Claro que em situações de empresas que estão sendo processadas, que envolve ali alguma situação tributária, eu tenho sim como atendê-las, né? E graças a Deus tenho qualificação para isso, mas eu gosto muito da área criminal. E em sala de aula eu sempre demonstrei isso aos alunos. Eu nunca deixei de ministrar de forma diferente, eu nunca fiz diferente. A aula tem que ser a melhor possível. Eu sempre tive isso em mente. Aprendi dentro de casa, porque sou neto, sobrinho e filho de professoras. Nossa. Não tinha como eu fugir da docência. Eu falo que corre no sangue, né? Faz parte de mim a docência. Eu sempre, desde a época da faculdade, doutor, eu falava que eu não seria completo, não seria um profissional do direito completo, se eu não ministrasse aula. Eu poderia ser qualquer profissão, advogado, eu brincava, né? Porque o aluno de direito fala que no primeiro ano vai ser juiz, no segundo ano quero ser defensor, no último ano da faculdade basta ser advogado. Se eu conseguir ser advogado, tá bom. Passar na OAB tá ótimo. Passar na OAB tá ótimo. Então, assim, eu sempre falei, posso ser o que for lá na frente, mas eu tenho que ser, junto com essa outra profissão, docente. Eu tenho que dar aula. Eu sempre gostei da docência. O forte hoje, né, até por ter quase 6 provas, levando em consideração a primeira e segunda fase, não tem como não ser o curso preparatório para a OAB. Você tem algum percentual lá do teu curso de aprovação? Sim. Hoje, né, se nós formos levar em conta apenas o público da OAB que nós atendemos, nós atendemos 3 públicos, né, doutor? Só para esclarecer o pessoal de casa que está nos assistindo. Claro. Nós atendemos, né, concurso público na área jurídica, carreiras policiais. Nós atendemos cursinho preparatório para a OAB, primeira fase e segunda fase, e nós atendemos cursos práticos para advogados. Que é o que eu vou fazer. Nós somos um instituto de educação, certo. Inclusive estamos fechando novas parcerias também em outras áreas, não só do direito. Sim. Nós iremos, a partir do ano que vem, começar a fornecer cursos para engenheiros e arquitetos. Olha, cursos na parte de construção civil, de Revit, modelagem, né? Chama cursos BIM, né? Na área de BIM. Que também é uma área que nos interessa, até porque minha esposa, que é também a minha parceira na empresa, ela é arquiteta e está cursando engenharia civil, então ela é da área da construção civil. Mas, voltando à sua pergunta, hoje a OAB ela tem 3 provas por ano. Sim. Se for contar a primeira e segunda fase, dá 6 ao total, né? Cada 2 meses. O nosso índice de aprovação no exame de ordem está sendo de 70% dos nossos alunos, tanto primeira fase quanto a segunda fase. Nossa, Ronaldo, mas 70% em um exame de ordem é muito? Com todo respeito, assim, para o pessoal de casa, é muito, eu sei. Porque o índice de reprovação na prova é 80%. Então, se a OAB, né, através da banca FGV, que é a Faculdade Getúlio Vargas, está reprovando 80% dos inscritos, dos alunos que vão lá prestar o exame, e nós estamos tendo 70% de aprovados, nós estamos acima do... Se concentrasse só nos seus alunos, a FGV teria 70%. Exatamente. E outra, uma coisa que eu acho bem legal destacar, né, que eu acho bonito e legal ao mesmo tempo. Todos os nossos alunos que não foram aprovados na OAB, todos, nós temos um índice de retorno de 100%. Então, todos os alunos que estão com a gente ou estiveram conosco, que não passaram na OAB, retornaram para a instituição 100%.
Eles não deixaram de fazer o curso. Então, eles estão lá conosco, permaneceram mesmo, no cursinho, fazendo, né, a continuidade dos estudos, que eu sempre falo para eles. Não podemos desanimar, nós não podemos parar. Não é hora de desistir, não é hora de baixar a cabeça, porque o tempo voa. Às vezes o aluno fala, reprovei no 42º exame, né? 43º já está aí, eu brinco, já está aí. É um piscar de olhos, já chegou. Então, você não pode perder tempo. Você tem que manter ali no mesmo ritmo, nem o time. Não pode. Não adianta acomodar, né? Exatamente. E a gente tem um amigo querido em comum, que é o Fabrício Carrara, né? Que Sim, já esteve aqui falando do Tribunal do Júri, né? E no nosso podcast, gente, não esqueçam de se inscrever lá para ajudar nós, né? Dar o ok, tem o canal de YouTube, né? E Judicast, gente, vamos se inscrever. E isso. Amanhã eu sei que você vai fazer um trabalho com o Dr. Fabrício. Você tem alguma experiência no Tribunal do Júri também? Tenho. Amanhã eu e o Dr. Fabrício teremos um júri aqui em Londrina, né? Ele me convidou como parceiro dele para participar junto com ele, sim, né, no plenário. Mas eu tenho experiência no Tribunal do Júri. Inclusive, eu acho muito engraçado porque sempre foi um sonho que eu tive desde a época da faculdade, e com menos de um ano, né, de advogado criminalista, na época, eu tive a oportunidade de fazer um júri sozinho. Olha só. E esse primeiro júri que eu fiz na época durou 9 horas. E, doutor, sem brincadeira, 9 horas que eu não vi passar. Né? É um sonho que eu tenho. Foi muito rápido. Para mim foi muito rápido. E o que eu achava engraçado, que aí vai, né, claro, do nosso esforço, nossa dedicação durante a faculdade, nosso empenho ao estudo dentro do processo, é que quando finalizou o júri, o promotor de justiça na época perguntou: doutor, quantos júris você já fez? Você me deu trabalho. Nós perdemos por 4-3, né? Eu consegui tirar uma qualificadora. O meu cliente, ele estava sendo acusado por homicídio duplamente qualificado, eu tirei uma qualificadora. 3 votos de absolvição. Isso. E ele falou: doutor, mas você me deu muito trabalho. Quantos júris você já fez? Eu falei: o primeiro júri. Ele não acreditava, né? Na época não acreditava. Você fala muito bem, então, doutor. Eu tenho um sonho, né? Eu já me formei em 2003, já fazem quase 22 anos. E eu tenho um júri agora para fazer. Que legal. Né? Conta com o meu apoio. Podemos estar lá juntos. Estou te fazendo um convite público aqui, né? Que eu vou precisar de ajuda. Não tem essa... O meu pai, assisti muitos júris dele, né? Como membro do Ministério Público, ele foi o promotor que mais atuou no júri aqui em Londrina de todos os tempos, né? E eu desde criança ali, adolescente, sempre estava assistindo ele atuar, né? E sempre eu tive aquele sonho. Tem a beca dele lá em casa, tem todas as coisas. Honra, né? Ele faleceu em 2016. Mas eu tenho, né? Principalmente depois que ele foi em 2016, eu comecei a estudar, a comprar livros e tal, mas é como você falou, né? A prática e o estudo em si, né? Conciliam, né? Tem que se conciliar, tem que ter prática. Então. E outra, eu sempre brinco, tem muitos alunos, falando agora como professor e advogado, que chegam em mim e falam: professor, se eu passar na OAB, eu vou ter medo. Eu falo para eles: calma aí. Quem já nasceu, quem já foi aprovado no exame de ordem, dependente do ano que seja, sim, já foi aprovado sabendo fazer algo. Realmente com excelência, com maestria. Ninguém. Então, todo mundo tem que dar o primeiro passo. Exato. Então, você quer ser um bom advogado na área criminal, você quer ser um bom advogado na área civil, independente da área que você escolha, dê o primeiro passo, não fique escondido, não fique esperando, né, ficar bom. Não, a prática... Exatamente. Eu vou fazer um júri, eu confesso que eu vou chamar mesmo. Humildade. Doutor, eu sempre tive isso em mente. Eu não sou tão antigo na advocacia, até brinco, né? Como o Dr. Fabrício Carraro. Foi meu mentor. O Dr. Fabrício Carraro se formou comigo. Então, o Dr. Fabrício foi meu mentor. Meu pai foi orientador dele. Na área criminal. Foi teu mentor, rapaz? Foi meu mentor. Eu fiz mentoria do Dr. Fabrício. Fabrição, você é um cara excepcional. Mas, enfim, eu até brinco com todo mundo. A prática, ela se conquista com o tempo. Sim. E, diferentemente dos nossos avós, quem tem familiares advogados há muito tempo, eu falo assim: vamos jogar aí 40 anos, 30 anos. Sim. Né? O que o advogado fazia? Vamos falar a verdade. Trabalhista, exato, civil, penal, às vezes, por falar, aposentadoria, previdenciário. Sim. Se eu não esqueci de alguma outra área, até peço desculpa se eu esqueci. Eu acho que nem isso, porque o constitucional meio que se embolava ali com outra área. Sim. Não tinha essa... Eu acho que o trabalhista estava dentro do civil. Isso. Já tinha. Mas assim, eram 4, 5 áreas no máximo.
Hoje, dentro do direito, dentro da advocacia prática, nós temos mais de 15 áreas, 20 áreas que podem ser advogadas. Se nós formos analisar e jogar no nosso cenário londrinense, somente na OAB Londrina de comissões que são comissões montadas por advogados, especialistas em diversas áreas, nós temos, se eu não me engano, 44 comissões. Eu achei que era 39. 44 comissões. Então, assim, tem muita área para o advogado atuar. Eu já fui coordenador de esportes quando o doutor Elisandro Penin foi presidente de 2010 a 2012, a gente idealizou o primeiro torneio de tênis de Londrina. Que legal. Que foi o doutor Bruno Sacani, amigo meu, tenista, né? Que até foi o campeão na época. Né? Muito bom. E o doutor Sandreski, né? Mas é igual eu falei, essa questão do início da advocacia, né, das dificuldades, né, do recém-formado, que foi recém-aprovado no exame de ordem, que está, né, eu até brinco, bem-vindo à selva, né? Bem-vindo à selva, né? Ele vai cair numa selva que ele tem que sobreviver, que ele tem que se manter, ela tem que ter humildade também. Não adianta você querer abraçar o mundo e você querer fazer 20 áreas diferentes. Não adianta, infelizmente não adianta. Você tem que ter advogados parceiros. Você tem. E outra, se nós que já temos mais tempo de experiência, nós temos parceiros, imagina aquele que está iniciando. Eu tenho não é feio ter parceiro, né? O doutor, meu parceiro, porque assim, eu só vou fazer o que eu sei fazer, né? Eu indico, pego 20% ou faço um contratinho, mas jamais vou bater no peito, vamos fazer uma comparação do médico. Um neurologista jamais vai operar um estômago, né? Então, o advogado, infelizmente, são muito mal faladas, às vezes, por causa de poucos que bate tudo no peito e acaba fazendo besteiras, né, aventuras jurídicas. Isso aí é muito grave. Acontece muito, né? E tem que ter humildade de passar e é aquela situação, né? É aquela situação. Você advogar numa área que você não tem experiência. É ganância, é loucura. Então, mas o perigo não é só a questão da ganância, loucura, eu brinco, né? O perigo é você, um cliente que você se queimar, você se queima em 10, 20. Sim. Então, é melhor você dividir com um advogado parceiro daquela área do que você fazer algo errado e se queimar. Para depois você recuperar essa reputação, demora muito. Vai ter um próximo entrevistado nosso, você deve conhecer, o Fábio André Testa, né, o doutor? Sim, professor também, né? Professor também. Par, foi professor inteiro do Max, agora ele não está mais de inglês, né? Foi presidente da Câmara dos Vereadores, é um amigo meu desde sempre, né? Que eu conheço. Por exemplo, vou dar uma situação que está acontecendo muito agora, o PIS e PASEP lá, né? Dos salários, do abono salarial. Os que aparecem para mim, eu passo para ele. Ele já trabalhou no Banco do Brasil por décadas, hoje é advogado bancário, então eu tenho a segurança que eu estou passando para uma pessoa que faz ali. Eu já passei até alguns, né? Então, direito penal, por exemplo, o caso que eu acho muito, porque faz pouco tempo, eu sou tributarista também, né? De origem. Agora que eu virei criminalista há uns 5 anos para cá. Se tem coisa problemática, eu vou passar para o doutor, né? Ou eu vou passar para outros parceiros, né? Dependendo da especialidade de cada um, porque dentro, quando a gente falou, aí cada área tem um nicho, né? Tem os nichos que nós falamos, né? Então, Jesus, ninguém sabe de tudo, a gente sabe de um pingo. Né? O direito é muito amplo, né? Somando todo mundo, a gente consegue atender, né? Exatamente. Por isso até, né, voltando para a parte dos cursos, que eu sempre falei para o aluno, até brincamos, nós ensinamos vocês a passar na OAB, no cursinho preparatório para a OAB. Porque tem muito aluno que chega lá na segunda fase com a gente, ele aprende a fazer a peça prática, que é, né, cobrada no exame de ordem, aprende a responder as questões discursivas, porque a segunda fase ela é discursiva. Sim. E o aluno fala, professor, estou pronto para a prática? Aí eu falo assim, me perdoa, mas não. Uma prova não diz. Passar na OAB é uma coisa, a advocacia prática é outra, né? É diferente mesmo, não é mito. É diferente. Por isso que nós temos, né, o pós, que é o curso prático. E nada como dia a dia, né, doutor? Nada como dia a dia. E aprendemos com os erros, né? Sim. Aprendemos com os erros. Todo mundo. Ninguém é perfeito. Sim. Ninguém é perfeito. Não tem como, né? Desde que a gente nasceu, a gente aprendeu a andar caindo, né? Exatamente. Viu, doutor Ronaldo? E quais são os desafios que você pode dar uma dica, com certeza, com sua experiência, com todo o seu, né? Com esse acúmulo de funções e tudo, quais são os desafios da advocacia criminal? Qual dica e desafios que você poderia nos falar aí? Então, doutor André, sendo bem sincero, primeira dica, para quem for, né, para a área criminal, quem for advogar,
não é lugar de medrosos. Sim. Né? Se você for medroso, não vale a pena você optar pela área criminal. Sim. Então, a área criminal é, sim, realmente a área do direito que eu falo que é para corajosos. E mais dicas, que isso eu aprendi com o Dr. Fabrício, no curso dele, e com a vida também. Jamais prometa para o seu cliente um resultado. Eu sempre Jamais. trabalho assim. E isso não serve somente para o criminal. Não, isso aí é ética. Eu já fui assessor de juiz aqui em Londrina, trabalhei como assessor de juiz, trabalhei quase 5 anos em fórum criminal aqui de Londrina e tenho contato com diversos juízes, diversos. Eu falo uma coisa, cabeça de juiz somente juiz entende. Com todo respeito ao juiz, mas somente juiz entende. O próprio Fabrício de Sena Leão, naquele lugar que a gente estava, naquela palestra, ela falou, é neurociência. Exatamente. Né? Não é direito. O juiz pode estar no dia ali. Eu estou com um caso. É um ser humano. E outra, nós estamos em um país onde nós temos aí inúmeras ações sendo protocoladas diariamente. Sim. O entendimento de cada juiz pode ser diferente. Então nós temos sim uma insegurança jurídica. Então às vezes o cliente chega até o escritório e fala assim, doutor, a família do cliente, né? Doutor, o tal amigo dele que está preso junto com ele, foi solto agora. O senhor consegue soltar? O mesmo crime, a mesma situação. Aí eu olho para a família e falo assim, me perdoe, não vou prometer isso para vocês. Não posso prometer isso. Eu posso sim dar o meu máximo, a minha transparência, minha dedicação para soltar ele, né? Mas quando ele vai ser solto é outra história. Não vou prometer. E digo mais uma coisa, né? Na área criminal, você cobra assim, os seus honorários, né? Muitas vezes você recebe um percentual anteriormente da ação, da defesa, porque você tem que começar a defesa do seu cliente. Mas já aconteceu, não é a regra, mas já aconteceu de advogar e não receber aquela parte, né, que ficou faltando. Eu não sou louco de ir lá e cobrar. Eu não sou esse advogado louco. Mas eu já vi aquele jargão que eu acho ridículo, não nem vou citar o nome de quem eu vi. Meus passarinhos só cantam dentro da gaiola. Né? Eu não sei se um advogado desse chega até a enrolar para o cara ficar mais tempo preso. Porque, de fato, também tem clientes assim que saiu, acabou o pagamento. Então, você sugere pagar. E outra, não sei se o doutor sabe, né, se tem conhecimento, apesar de eu falar que a advocacia criminal é para corajosos, sim, hoje no Brasil, estatisticamente, né, demonstrado e comprovado, a área que mais tem advogados, por incrível que pareça, assassinados, né, que foram mortos por clientes ou familiares, não é a criminal. Olha só. Hoje é a área do direito de família. Puxa. A área criminal não é a área do Brasil, né, de advocacia que tem mais advogados perseguidos ou assassinados. É a área de direito de família que envolve muitas emoções. Muitas emoções. Então, assim, a advocacia criminal nunca prometa resultado. E nunca pegue uma causa, mais uma dica, nunca pegue uma causa e não atue. Eu já vi isso, já chegou ao meu escritório, sim, clientes que pediram para que eu representasse eles em ações. Quando eu entrei na ação, isso aqui é até uma questão, né, da nossa a minoria, nós sabemos que isso é a minoria, que como qualquer outra área, né, qualquer outra profissão, sempre tem aquele que é ruim, vamos falar a verdade, aquele que não exerce a profissão com maestria. Até para saber quem é o melhor tem que ter. Exatamente. Mas o que acontece? Muitos casos que eu já peguei, você entra ali pensando que o seu cliente não tem advogado nenhum, até para você, né, protocolar a procuração, na hora que você vai ver, tem advogado constituído. Ou seja, o cliente não pode, eticamente você não pode juntar procuração em cima de outra, né, que já existe no processo. Não pode. Inclusive pode ser uma infração disciplinar, né? Sim. E aí eu falo pro cliente, tem fulano de tal ali que está constituído. Não, doutor, há muito tempo eu paguei esse advogado para fazer tal coisa e não foi feita. Sim. Então, assim, aí que é o perigo. O advogado que pega a causa, cobra lá X valor do cliente e não atua, não defende. Não junta aos autos nenhuma manifestação, nada de defesa. Isso aí é um furto. Isso, exatamente. Né, estelionato. Induzindo alguém a erro. Então, assim, ao meu ver, seria um estelionato, né? Sim. Mas esse é o perigo. Então, nunca prometa resultado, nunca pegue dinheiro do seu cliente e não trabalhe, né? Realmente exerça a profissão independente do valor.
faça com maestria e também nunca cobre depois, no caso, se ele sumir, né? Fala assim, sumiu, não está respondendo, não vai lá atrás dele, não. Sobre ele à vista ou parcelado no cartão. Não vai lá atrás, não, porque se você for cobrar atrás pode dar problema. Então fique em paz, é melhor você ter uma consciência tranquila, que você fez um bom trabalho, que você conseguiu. Ixi, eu tive com menos de um ano de advocacia, só para o doutor ter uma ideia, um exemplo prático, com menos de um ano de advocacia eu fui contratado por um dos mais importantes aqui da PEL, em Londrina, os presos mais importantes. Sim. Ele me contratou para defender a esposa dele que estava presa em outra comarca. Fui lá, cobrei, nunca me esqueço. Cobrei um valor, não tinha experiência, recebi 25% do valor. 25% do valor. E falei que ia receber o resto, né? Falei que, não, depois paga, coloquei lá no contrato certinho, quando quer pagar o restante. Enfim, nunca me esqueço. Consegui soltar a esposa dele em menos de uma semana. Soltei a esposa dele, ela foi cumprir prisão domiciliar, porque tinha filho e tudo mais. Jeito da criança até. Né? Nunca mais eu recebi esse valor. Vou lá cobrar? Não vou cobrar. Não vou cobrar. É a nossa vida, né? É a nossa vida, nossa vida. Em primeiro lugar, nossa vida. E, doutor, uma questão para lá de polêmica, né? Essa criminalização dos advogados criminalistas e preconceito também, né? Eu acho um absurdo, né? Porque a gente joga para os direitos, não para o bandido, né? É um absurdo, porque assim, estão querendo criminalizar os nossos honorários. Exatamente. O que significa isso? O que significa isso? Hoje, chega lá o André, que eu nunca vi na vida, não sei quem é o André. Sim. O André quer contratar o Ronaldo. É 5 mil reais, exemplo. 5 mil reais para fazer essa defesa sua. Aí o André vai lá e dá o dinheiro para mim. Hoje eles querem fazer o quê? Que o advogado criminalista prove que aquele dinheiro que ele está recebendo de pagamento é lícito. Sim. Como que eu, Ronaldo, por que a responsabilidade é minha? Eu vou ter que provar que o dinheiro que o meu cliente está me pagando é lícito. Outra situação, um médico faz isso? Se o bandido, vamos falar bem assim, que é o que o povo chama, né? O bandido, o criminoso. Fica doente, chega lá e paga. Você vai perguntar de onde que está vindo o dinheiro? E outra coisa, eu li um livro que eu sugiro para todo mundo, Lavagem de Dinheiro, do Dr. Rafael Soares, né? Se o advogado souber que a origem do dinheiro é lícita e tem uma lavagem, ele é obrigado a falar. Aí é diferente. Aí é diferente. E se ele tiver conhecimento de que aquele dinheiro é oriundo de um crime, outro crime, aí outra situação. Mas não tem como nós sabermos tudo isso. Senão a contadora, advogado, todo mundo que está envolvido numa lavagem de dinheiro é criminalizado por omissão até. Exatamente. Mas o caso do advogado, se o cara está te pagando, não tem que provar a origem do dinheiro. Ainda bem, doutor, que 100% dos meus clientes são inocentes. 100%. Não tem um cliente que não é inocente. Todos eles são inocentes. Essa é uma máxima, né? Não, todos são inocentes. Doutor Ronaldo, viu? Mas assim, como que eu ia te dizer? O cliente falou da criminalização, né, dos advogados criminais, e tem um preconceito das outras classes de advogados, parece que não se misturam muito. Né? É que na verdade sejam amigos mesmo. Que na verdade esse preconceito não é nem do próprio advogado. Esse preconceito ele é cultural. Sim. O nosso país ele tem um preconceito contra advogado criminal, porque vamos falar a verdade, qualquer pessoa leiga que não entenda de forma aprofundada o direito, ela pensa que o advogado criminal defende o crime, defende o que está sendo feito de errado. Então assim, vamos lá, um homicídio, nós sabemos que a competência para julgar é o tribunal do júri, né? Vai para o jurado, os jurados têm que julgar aquele crime. Gente, muitas teses de defesa, várias vezes, em vários casos, não só em homicídio, em outros casos também, o advogado vai pedir o quê? Quando não tem mais o que pedir? Que seja condenado o seu cliente no mínimo legal, sim, na pena menor possível. Então, assim, o que o advogado faz, na verdade, não é defender o crime, mas é defender os direitos daquela pessoa que está sendo acusada. Porque nós sabemos que qualquer um, ai daquele que bate no peito e ai daquele que fala que nunca irá responder por um crime. Isso vocês nunca poderão fazer. Qualquer um pode vir a ser um dia processado por um crime. Pode matar. E aí, olha que interessante, a área criminal, diferente de execução civil, que nós sabemos, né, de questão de prefeitura, né, quando não paga os impostos, a área criminal ela não corre sem advogado. A área criminal, se o réu, aquele que está sendo acusado, processado, não tem condições de pagar um advogado constituído, um advogado, né, próprio,
o Estado é obrigado a nomear um outro advogado que trabalhe para o Estado para defendê-lo. O processo não pode seguir sem advogado. Né? Então, assim, é um direito, exatamente, é um direito de todo mundo, na área onde ele é processado criminalmente, que ele tem um advogado para defender. Então, o advogado, ele é exatamente isso, doutor. Ele é essencial, ele é indispensável. Ele é indispensável, ele tem que estar ali. Ele não defende o crime, repito. Ele defende os direitos daquele que todos possuem, todo cidadão brasileiro possui. Ah, mas o tal pessoa cometeu um homicídio. Sim, não estamos negando isso. Já fiz júri, inclusive, que eu olhei. Olha que situação. Primeiro júri meu, que nós comentamos agora há pouco, durou 9 horas. Olha que experiência eu tive com menos de um ano. Nossa. Eu fui fazer um júri, né, de 2 horas, de 9 horas de duração, não sabia que ia durar tudo isso. No júri estavam a esposa da vítima, que foi a óbito, né, foi um homicídio consumado, não foi tentado, a filha, e lá em casa, sendo transmitido ao vivo, a outra filha, a família toda assistindo. E a família do acusado. Por isso que é o Tribunal das Lágrimas. Exatamente. E durante o júri, doutor, nossa, um monte de gente que estava assistindo esse júri sendo transmitido, acabando comigo. Me xingando, falando um monte, que eu defendia bandido, que eu era também bandido, um monte. Que é normal na nossa profissão nós ouvirmos isso. Só que agora veio o ensinamento. Olha que ensinamento incrível. No júri, eu não pedi absolvição do meu cliente, porque eu sabia que não era cabível a absolvição. E ele confessou a prática no júri. Ele foi condenado, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Foi condenado, tiramos uma qualificadora. Principal agora vem o legal. No final do júri, depois que tudo finalizou, veio a esposa do falecido, a filha do falecido, me cumprimentar e parabenizar pela minha defesa. Falando que eu fui um advogado justo, um advogado honesto e que eu fiz o meu trabalho com excelência. Justo. Que elas não estavam tristes e bravas comigo. Elas nem sabiam dos xingamentos lá na transmissão, mas justamente a esposa. Justamente a esposa. Exatamente. Elas viram que em nenhum momento eu defendi algo absurdo, algo que não faz sentido. Eu defendi o meu cliente, os direitos dele. Ele vai ser condenado? Vai ser condenado, mas tem que ser condenado dentro do mínimo legal. Ele era réu primário, não tinha antecedentes criminais, ele confessou. O que a lei prevê para ele de benefício, eu vou pedir. Essa é a minha profissão. Exato. Essa é a minha função. Eu tenho que defender meu cliente dentro daquilo que é dele. E nós estamos já meio finalizando. Eu sempre tive uma coisa comigo, né, que a mídia é um grande vilão para o direito criminal. Nossa. Né, porque ela já condena. Muito, né? Muito. E o que o doutor poderia falar da crime versus mídia? Que meu pai, na década de 80, já falava disso. Eu vou usar até me perdoem, eu vou usar um termo bem forte. Né, uma comparação boba, chula, mas para mim a mídia é um câncer. Eu concordo. Dentro do direito criminal. Porque a mídia é igual, né, só para nós lembrarmos daquele caso daquela médica de Curitiba. Lembra que saiu na mídia, acabaram com ela, fizeram... Condenaram ela como se fosse uma fizeram ela com figurinhas de monstro, que ela puxava, ela foi acusada de desligar os equipamentos dos pacientes. E assim... Resumidamente, vocês sabem que ela foi absolvida. Foi absolvida, mas e a sociedade? Só que a sociedade não foi atrás disso. Não. A sociedade, se vê essa mesma pessoa hoje, vai condenar ela. Eu acredito. Porque ficou com qual informação? Ficou com a informação da mídia. Quem então, a mídia, ela é de bomba. Ela quer chamar atenção, ela quer ibope. Né? E aí, exatamente isso. O que vai dar igual para ela? A coisa boa? Vamos falar uma notícia boa ou uma notícia ruim? Pode ver que 90% das notícias brasileiras em todo o canal, não estou especificando nenhum canal, são notícias ruins. Sim. 10%, olha lá ainda, eu acho que eu estou jogando muito, são notícias boas. É raro. O que dá ibope é notícia ruim. Então elas vão fazer de tudo para fazer. O problema é o princípio constitucional da imparcialidade, né? Porque ela acaba com a imparcialidade. Contamina, cidade pequena, Arapongas, é muito pequena, vai julgar lá em São Paulo, o júri do cara. Mas a mídia está em tudo. E hoje ainda com essas redes digitais. Não, rede social hoje, né? Rede social. E infelizmente nós estamos vendo na rede social como que existem juízes sem informação, né? Como que existem julgadores aí que querem julgar. Você vê assim, páginas de fofoca julgando. Não tem nem informação na área jurídica, não sabe nem o que é uma condenação
mediante provas, e estão condenando. A mídia usa os termos, sempre acho errado. Pegou 2 anos de cadeia. Cadeia é regime aberto, né? Exatamente, exatamente. Só que isso é para quê? Para queimar a pessoa, para dar ibope. Né? E, enfim, doutor, já chegando ao fim, eu faço questão de você fazer uma propaganda do BCD Aliança, né? Para quem não conhece ainda, né? Só para deixar mais enfatizado, né, gente? Que eu vou convidar outras vezes o doutor Ronaldo, num tema mais aprofundado, né? E foi uma honra, viu, doutor? Me fala um pouco do seu curso, de novo. Eu agradeço. Porque eu vou fazer a prática penal, quando abrir. Incrível, incrível. Eu agradeço imensamente, mais uma vez. É uma alegria estar aqui. Conversar, né, é importante. Sim. Eu sempre falo que a advocacia, não só a docência, tem que ter diálogo. Já vi muitos casos de clientes que chegam ao escritório e falam assim, mas eu não conversava com tal advogado. Gente, pelo amor de Deus, se você não tem um contato com o seu advogado, se você não tem uma relação de confiança, não tá errado, tá errado. Tá errado. No momento que você perdeu essa relação de confiança com o seu advogado, não vai dar certo. Tem que ter confiança entre ambas as partes. E relacionado ao cursinho, né, a BCD Aliança, essa empresa que eu abri faz um ano. Tô grifando, porque eu tive lá, achei maravilhoso a estrutura, tudo que é sensacional. Todos os nossos cursos, doutor André, todos os nossos cursos, eles são presenciais aqui em Londrina. Todos os cursos são presenciais em Londrina, só que também na modalidade de transmissão ao vivo. Híbrido. Então, um ensino híbrido. Então, ao mesmo tempo que temos alunos no presencial, nós temos alunos do Brasil inteiro nos assistindo ao vivo àquela mesma aula. E o que eu acho mais legal, né, diferente de outros, nós, ao mesmo tempo, também estamos gravando essas aulas. Então, tanto o aluno do presencial quanto o aluno do ao vivo, se ele, por um motivo ou outro, ele não puder assistir a aula daquele respectivo dia, ele vai poder ver essa mesma aula depois, porque a aula ela está sendo transmitida ao vivo, está acontecendo ali, mas ela está sendo gravada, e essa gravação nós subimos na plataforma ao aluno, para o aluno rever quantas vezes for necessário durante o curso. Então, resumidamente, o aluno não perde a aula, o aluno não tem como ficar sem participar, sem assistir dessa aula. Não é melhor isso matricular, só para perder, né? Exatamente. Voltando lá ao OAB, com simulados. Hoje nós estamos no corpo docente para o exame de ordem com 38 professores na nossa equipe, são professores de Londrina e região, professores de todas as instituições de Londrina, não tem uma instituição de Londrina que ficou fora. Nós somos professores da UEL, da PUC, Unifil, Faculdade de Londrina, Unicesumar, enfim. Todas as faculdades de Londrina temos docente ali. E todos os nossos docentes são professores e advogados. Então, nós não temos apenas docente, eu falo, né? Nós temos docente e advogado, para trazer a prática para dentro da sala de aula, porque eu acho fundamental isso. E o Instituto fica aberto, né? Desde as 8 da manhã até as 11 horas da noite. O aluno nosso pode ir lá e estudar no ambiente, tem um espaço, né, para ele estudar. Os simulados são aplicados em formato presencial, as aulas são teóricas com resolução de questões. A parte prática, que eu acho muito legal dos advogados, além de, claro, da teoria, nós batemos realmente mais em cima da prática. Sim. Então é mais em cima da prática. Tem simulações, né, nós fazemos simulações com casos reais. Sem prática não tem como, não tem como. É impossível. Não tem como. E queremos até, inclusive, ano que vem, se der tudo certo, lançar um curso para advogados na parte de gerenciamento do escritório, né? Gestão do escritório, porque temos muitos advogados que estão abrindo escritórios e depois de alguns meses estão fechando. Por quê, doutor André? Porque nós não temos nenhuma grade, eu não peço desculpa se tiver alguma outra faculdade que tenha, mas eu não conheço alguma grade de direito que tenha ali uma disciplina específica de gestão de escritório. Específica de gestão de escritório. E o que muitos não conseguem entender, formam em direito, passam na OAB, começam a advogar e não conseguem entender que eles são empresários. Sim. A sua advocacia sua é uma empresa. São comerciantes. Você tem, claro, né, o código de ética e disciplina, o regulamento de como você fazer a sua propaganda, o seu marketing, mas é uma empresa que você tem que sustentar. Você tem custos mensais para pagar. E agora temos até o CNPJ individual. Né? Exatamente, né? Então, assim, é isso que eu estava falando. Abrem,
e não consegue manter essa empresa em 6 meses. Por quê? Porque não tem noção de que, eu falo sempre, né, que aquele cafezinho do cliente, né, o cliente, quando o cliente chega e pede uma água, pede um cafezinho, aquele cafezinho tem custo. Energia, né? Eu brinco, né, o papel higiênico do banheiro tem custo, o sabão do banheiro tem custo. Então tudo isso você tem que colocar lá na hora que você for cobrar os honorários do seu cliente. É assim que você calcula os seus honorários. Tem muita gente que chega em mim, professor, não sei cobrar honorários. Não sei cobrar honorários, tenho dificuldade de cobrar honorários. Calma aí. Vamos sentar aqui, eu faço um estudo com a pessoa. Né, eu peço autorização, né, a pessoa mostra para mim e fala, qual que é o custo seu mensal hoje? Ah, professor, não tenho. Tá, mas quanto você gasta com isso, com isso, com isso, com isso? Beleza, você tem esse gasto aqui, vamos fazer uma média? Quanto você está cobrando pela sua hora? Tá, e o seu trabalho? Como cobrar um honorário, dependendo? Quanto tempo vai demorar essa ação? Essa é uma ação que você vai fazer uma peça específica só, ou você vai defender em primeiro grau? Qual que é a média do Poder Judiciário para casos parecidos com esse? É um crime de furto? Quanto tempo está demorando para julgar um crime de furto aqui em Londrina? 2, 3, 4 anos? Você vai ficar 4 anos trabalhando para essa pessoa para você receber... À vista aí, sei lá, 10 mil. Entende? Você tem que colocar isso no papel. E a tabela da OAB? O que você vê? Os advogados usando, não usando? Você acha que ela é um bom parâmetro para nós? Porque ela é um parâmetro, ela não é uma regra. Então, como mas parâmetro, né? a tabela da OAB é muito boa. Como parâmetro. Sim. Claro que tem serviços que eu acho que poderiam ser um pouco mais valorizados. Eu também acho. Mas assim, o que eu vejo, infelizmente, também um termo feio que eu vou utilizar, mas necessário, e nós tivemos, inclusive, estamos tendo no Paraná, uma campanha da própria OAB Paraná de conscientização do advogado, não só do iniciante, mas de todos os advogados devem ser conscientizados, em relação a esse termo aqui. A prostituição da advocacia. Verdade. Estamos tendo, desculpa falar isso, mas estamos tendo advogados, né, vendendo uma defesa em audiência por R$30. A pessoa vai fazer uma audiência por R$30. A pessoa vai fazer uma diligência por R$20, R$15, que já chegaram denúncias reais para a OAB Paraná, de advogado fazendo diligência por R$15, não paga nem o combustível. Aí um cliente desse dá mal com esse advogado e vem atrás de você e acha que o valor, aí se assusta. Exatamente, né? E aí o que acontece? É aquilo que eu falo, né? É aquilo que eu falo. Se você vai para um médico, se você vai para um dentista, se você vai para um veterinário cuidar do animalzinho de estimação, você chega lá, você paga sem questionar. Você vai tá errado você vai numa lanchonete, você vai num restaurante, você vai em qualquer lugar, deu R$200 a conta, deu R$100, é R$300 a consulta do médico, é R$400 a consulta do médico. Todo mundo paga e não questiona. Sim. Por que o do advogado nós temos que nos desvalorizar e jogar lá embaixo R$15, R$20, R$80, R$100? Gente, isso é vergonhoso. É uma realidade. O advogado, mais uma dica, o advogado que ele quer ser valorizado e ser reconhecido, o primeiro passo é dele. É aquela história, né? Só se acha bonito, só é bonito quem se acha bonito em primeiro lugar. Eu brinco, né? Eu falo com minha esposa, eu falo assim, nossa, que homem bonito, que sou bonito. Mas por quê? Porque se eu não me achar bonito, quem vai achar? Exatamente. Então, se eu não me valorizar, quem vai valorizar, doutor? E os honorários, quando você falou de advocacia criminal, tem que ter coragem, talvez é um dos atos de coragem aí, né? Você pegar e... Pô, eu quero cobrar 30 mil, mas às vezes você fica olhando, será que ele vai conseguir pagar? Se começar a pensar, já era. Exatamente. Porque às vezes, que nem você falou, às vezes fica 2, 3 anos, ali no caso até o STF, aí que você fecha até a última instância. Não é caro, né? Dependendo do valor ali que você... O cliente pode achar na hora, mas se você mostrar o trabalho que você vai ter, né? Tudo. Por isso até já tive casos, não na área criminal... Aí vai a prática, né, junto com a docência. Sim. Eu advogo muito também, doutor, em parte de regularização de imóveis rurais, né, que não estão regularizados. Tá. E aí eu chego nessas reuniões condominiais e associação e tudo mais, eu acho engraçado porque eu desço com uma lousa. Eu levo uma lousa no carro. Por quê? Porque eu chego para falar ali com os associados, os moradores, né, os proprietários dos terrenos irregulares, e eu falo de uma forma didática, eu desenho mesmo, eu mostro para eles o caminho que tem que ser tomado. Porque tem muito advogado que quer falar na linguagem da advocacia com o cliente. O cliente não vai entender. E aí, voltando à questão dos honorários, por que eu faço isso? Porque aí eles valorizam. Eles falam, não, agora eu estou com um advogado que entende, um advogado que realmente sabe transmitir o conhecimento para mim e vale a pena pagar esse advogado. Hoje em dia, doutor, eu estou pegando coragem
Digna, você falou a história do Bonita, é verdade absoluta. Se eu não me achar, quem vai achar? E se eu não valorizar meu valor, quem vai valorizar? O primeiro passo é nós nos valorizarmos. Então a advocacia, ela tem que se valorizar. Às vezes você acha que você está cobrando valor alto, mas passa um ano, você pega e fala, pô, se eu voltasse atrás, eu perdi dinheiro. Não, ó, com menos de... Eu tinha o quê? Uns 3 meses, 4 meses de advocacia, eu não cobrava para mexer com o processo. Eu cobrava só no êxito. Complicado. Com 1 ano de advocacia, eu falei, chega. Não dá. Às vezes trabalho de graça. Não dá para sobreviver. Não dá. Então, eu comecei a fazer o quê? Somente cobrar, claro, eu diminuo a porcentagem no final, mas eu cobro para entrar com a ação. Porque eu sei que vai ter um custo para movimentar meu escritório, eu sei que vai ter um custo do meu horário, do meu tempo. Trabalho intelectual, não adianta, pesquisa, não adianta. Tudo. Nossa, trabalho de advogado não é só... É toda uma pesquisa, é tempo que se você se... Tudo hoje tem custo. Se você cobra 15, 20, 80, 100 reais que seja para uma diligência, você está mostrando para essa pessoa que está te contratando que você não tem valor, que você não é bom naquilo que você faz. E se tempo é dinheiro, o advogado tinha que ganhar muito bem, porque o cara acha que é só a prática. Não, tem a parte de estudo, de súmulas, de pesquisa. Tem que ficar se atualizando. Tese, o direito ele é dinâmico. É dinâmico, tudo isso tem um custo enorme. Né? Tudo, inclusive agora nós vimos que o crime de... o feminicídio, né? O feminicídio, ele era uma qualificadora. Sim. Não vamos entrar aqui muito na questão técnica, mas ele era uma qualificadora. Ele era um crime de homicídio 121 do Código Penal, com a qualificadora do feminicídio. Exatamente. Hoje passou a ser um crime autônomo. De 20 então, a assim, 40, de 15 a 30. Faz o quê? 3, 4 semanas? Né? Tá passando tão rápido o tempo, faz pouquíssimos dias que isso mudou. Então, o advogado que não se atualiza, que não está informado, que não está procurando conhecimento constantemente, ele vai ficar para trás. Não vai saber lidar, com a novidade. Então, assim, inclusive lá no cursinho, eu ministrei uma aula, faz 2 meses, ensinei o crime de homicídio, falei que o feminicídio era qualificadora, teve a mudança, eu tive que fazer uma nova aula falando, não é qualificado, o crime agora passou a ser autônomo, né? É um novo crime, né? Não é uma qualificadora, é um crime de feminicídio com a pena até maior, né? Maior. Doutor, é uma honra ter recebido, tá? Uma felicidade você aceitar um doutor gabarito, doutor Ronaldo, não é para qualquer dia. Pelo amor de Deus. E com certeza vou convidar mais vezes, talvez convidar com mais gente para ter uma conversa mais ampla sobre outros assuntos que eu sei que o conhecimento é vasto, né? E vai fazer o nosso curso, hein? Não, de prática penal já falei. Se aparecer, aluno especial, você. Deus quiser. Tá. Doutor, muito obrigado, viu? Doutor Fabrício vai estar lá, hein? Rapaz. Nós vamos dividir em vários módulos, serão vários advogados criminalistas de Londrina e região, cada advogado vai ter um módulo específico. É um ótimo professor de advogado, super indico também. Maravilhoso. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez ao convite, a todos, né, que estão nos assistindo, e fico à disposição para qualquer dúvida que tiverem, né, posso deixar depois. Você quer deixar o e-mail, o telefone do teu curso, o teu contato? O telefone assim? Do curso é 43 DDD 996590777. 996590777. O meu e-mail, para quem quiser contato via e-mail, é Ronaldo Barretos, com 2 R's e OS no final, né? Barretos, ADV de advogado, @gmail.com. Maravilha, tá? Doutor. E estou à disposição sempre. Muito obrigado mais uma vez. Uma honra, obrigado.